Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que fazer uma avaliação econômica de um novo projeto é uma tarefa normalmente muito complexa. São muitas variáveis que nós precisamos considerar e normalmente a equipe do projeto ela não tem acesso a todos os aspectos que são avaliados, a todo o cenário que a empresa está considerando. E por isso, às vezes, algumas demandas vêm do business para as equipes de projeto sem ter todo um contexto. Por exemplo, olha, eu preciso baixar o CAPEX aqui porque a nossa viabilidade está no limite, ou eu preciso, então, melhorar um pouco o cronograma de execução para que a gente comece a gerar caixa com a entrada da planta em operação um pouco mais cedo, porque isso me ajuda no modelo, e assim por diante. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma executiva muito experiente nessa área que vai trazer para nós, né, várias explicações, várias dicas e vários pontos de falha que ela enxergou ao longo dos anos em processos de avaliação econômica de novos projetos, sejam projetos Greenfield, Brownfield, etc. Então, eu estou aqui com Clarice Correia Alves. Ela é uma profissional com mais de 20 anos de experiência, sendo 10 anos em posições de liderança nas áreas de estratégia, transformação, desenvolvimento de negócios, gestão de performance e projetos em mineração e infraestrutura. Ela tem larga experiência na condução de processos de planejamento estratégico, avaliação de empresas, projetos, investimentos e desinvestimentos, e também uma extensa experiência em atividades de M&A. É economista pela UFMG e tem MBA em Finanças pelo IBMEC, em Controladoria pela USP e em Finanças Corporativas pela London Business School. Atuou por mais de 16 anos na Vale, principalmente nas áreas de estratégia e de projetos de capital, e ainda foi CFO da concessionária Rodovia BR-040 e Head de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios na Headpoint Global Markets. Clarice, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast. Ei, André, obrigada, é um prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Eu sou super assídua dos programas do André. Estava aqui comentando que eu não vi ainda o do canal do Panamá, mas são ótimos e já está aqui na minha listinha. Excelente. Deve ser super interessante, não tenho dúvida. Prazer é meu por te receber aqui. Seja bem-vinda. Obrigadíssima. Bom, o André já falou um resumo aí do meu currículo, mas é legal a gente contar como é que eu caminhei e cheguei até lá, né? Quando entrei na Vale como trainee, eu fui envolvendo muito com custo e orçamento e isso me habilitou a conhecer muito de operação. Esse conhecimento de operação dali para começar a avaliar investimentos menores de melhoria operacional, ou algum sustaining que não fosse de larga escala, isso ainda é muito nova, ou mesmo algum brownfield, mas de pouca complexidade, eu já comecei a atuar nisso muito grande, porque eu já tinha uma conexão com o pessoal da operação, eu já estava aprendendo finanças muito profundamente, fazia todo sentido auxiliá-los nessa atribuição de valor. E fui dando muito certo com essa história toda, aí comecei a assumir projetos maiores, Greenfield de base metals e de fertilizantes, de tudo quanto é tamanho, combinações de ativos, aquisições de empresas, vendas de empresas, identificação de sinergias entre projetos e entre operações, como botar valor nisso, como apresentar essa proposição de valor para a diretoria. Uma coisa é saber fazer a conta, outra coisa é saber como é que a diretoria pensa e por quê. Que foi até uma das coisas que você começou falando, né? Às vezes o pessoal do projeto de capital, que tem um conhecimento gigantesco do projeto, não sabe exatamente com que olhos que o top management está olhando para aquilo tudo, né? E aí eu fui estudando cada vez mais e me envolvendo com avaliações cada vez de maior complexidade e vulto. E tive chance de ver muita coisa que deu certo, porque foi bem construída. Vi coisa que deu certo, vou dizer, quase que por sorte. E vi coisa que não deu certo por má condução, seja do processo de avaliação, seja do processo de desenvolvimento de capital,
seja até por falta de maturidade da empresa como um todo para lidar com projetos novos, greenfield e por aí vai. E aí eu comecei a me interessar muito sobre esse assunto e seja por meio de estratégia, seja por meio de M&A, seja por outras tarefas, valuation de projetos de mineração ou de outras atividades, isso é uma constante na minha carreira e é um assunto que eu passei a adorar e a dominar. Muito bacana. A gente, pelo lado do projeto, a gente se preocupa naturalmente com as duas variáveis que são mais avaliadas, vamos dizer assim, que é CAPEX e cronograma, mas dá para a gente perceber, né, que uma avaliação econômica de um projeto um pouco mais complexo, maior, ou que precisa gerar alguma sinergia com uma operação já existente, vai muito além, né, de você modelar ali quanto custa, quanto tempo leva, qual é a receita que eu vou ter e trago o valor presente. Então, Perfeito. em linhas gerais, para que a gente fique na mesma página, né? O que os executivos, em média, levam em consideração na hora de avaliar uma viabilidade de um novo projeto? Acho que é importante a gente até dar só um passinho atrás. Quando decide-se por um projeto de capital, isso é parte integrante da estratégia da empresa, né? Seja porque ela quer aproveitar um mercado crescente, ela identificou que o mercado X vai crescer e ela tem possibilidade de acessar, capturar esse crescimento. Seja porque ela tem nas mãos, vamos falar de um depósito mineral de altíssima qualidade, que vai permitir que ela aumente, mesmo no mercado que não cresça, que ela aumente o seu market share e ganhe competitividade, seja por um custo mais baixo, ou seja por um volume mais alto, então retorno na veia, seja para recompor a perda de capacidade que ativos de já mais idade vão trazendo. Ativo velho, mina velha, a gente sabe, né? É custo alto, teor baixo e surpresinha atrás de surpresinha. Então, quando vai fazer um projeto, qualquer projeto, mas especialmente os que a gente chama os major projects, eles são constantes da estratégia da empresa e estratégias que levam a empresa para um outro patamar, né? Às vezes é para entrar num outro tipo de commodity, falando ainda de mineração, ou às vezes é para mudar, eu vou deixar de ser a quarta ou a terceira e quero ser a segunda maior. Mas o que importa, no fundo, é a capacidade de criação de valor para o acionista que aquele projeto vai gerar. Estou falando da ótica financeira, não estou falando aqui de ESG, que é o óbvio, e tantos outros fatores. Para esse projeto gerar valor, é preciso que o retorno que ele traga supere a taxa de retorno requerida na empresa. E aí a gente pode depois, mais na frente, falar um pouquinho sobre essa taxa de retorno. Ela varia, às vezes, mesmo dentro de uma mesma empresa, conforme o nível de risco, ou conforme a geografia que vai se atender, ou esse tipo de coisa. Mas mais, um projeto, mesmo um greenfield, no meio do nada, ele pode trazer sinergias muito grandes com outras operações. Você pode desenvolver e implantar um projeto no Pará para fazer uma combinação com ativos, com produção do Canadá e para vender esse blend em qualquer outro lugar. Essa sinergia é o que a gente chama de ter um upside, né? As duas operações combinadas valem mais do que a soma das duas isoladas. Legal. Então, o que os executivos olham vencidas e aprovadas as etapas de competição, posicionamento estratégico, quão relevante vai ser para a minha estratégia a capacidade de geração de valor desse projeto vis-à-vis o risco que ele tem. E o risco pode ser medido ou incorporado no CAPEX, na taxa de desconto,
e em vários outros pontos. Mas o importante é que são iniciativas transformacionais que têm por definição ser geradoras de valor. Se eu preciso de 12, 13, por hipótese, por cento de retorno ao ano para iniciar um projeto de bilhões de dólares, é importante que o ATIR desse projeto supere isso, porque aí o valor presente vai ser maior, né? Falando em grandes, de forma bem simplificada, mas são os principais definidores, né, da decisão. Bacana. De fato, o ponto que você trouxe em primeiro lugar é extremamente importante, tem que ser o princípio de tudo, que é a estratégia, porque Sim. Eu sempre falo, né, nos meus cursos e tudo, a empresa tem muito mais oportunidades do que capacidade de execução. E a capacidade, ela tem 2 limitadores grandes, assim, que a gente normalmente conhece. Uma é capital. Agora, tem empresas que podem fazer o aporte de bilhões por ano em novos projetos, só que depois ela vai bater no segundo gargalo, que é a equipe. Capacidade de gerir e contratar os terceiros para fazer aquilo tudo. Não basta só ter um plano mais agressivo se você não tem a capacidade de entregar bem, porque daqui a pouco pode ser uma alavanca até de destruição de valor, né? Se você não fizer. E você tocou num ponto que não era o ponto da conversa, que é a estratégia, mas tem uma frase do Porter que reflete exatamente o que você falou. A estratégia é a arte de saber o que não fazer. Porque se você fizer tudo, você não vai se diferenciar. Se você entrar em todas as commodities, com todos os tipos de produto, provavelmente você vai morrer na execução, seja por questões financeiras, seja por questões de execução, porque ninguém consegue fazer 30 megaprojetos ao mesmo tempo, nem que tivesse todo o dinheiro, não consegue. Então você tem que escolher e rever, e escolher com frequência, inclusive aqueles que já foram iniciados, se é os que devem continuar. Já antecipando o assunto, tem muito caso de projeto que já desanda desde o começo e não se toma a decisão que talvez deveria ter sido tomada, né? E há outras possibilidades mais rentáveis para a empresa, para a utilização dessa alocação de capital, né? Com certeza. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Larissa, uma coisa que eu queria aproveitar da tua experiência de tantas vezes fazer parte dessas discussões de avaliação econômica, de avaliação de projetos, de estratégia, porque sempre que em algum momento eu tive contato com alguma discussão em relação ao modelo econômico de um projeto, naturalmente a pessoa que estava do outro lado, né, dizia que, olha, a estimativa é essa aqui, mas ela é uma estimativa conservadora. Ou seja, isso aqui é o mínimo que o projeto vai trazer de retorno. Porque a gente pode ter um upside de um CAPEX um pouco mais baixo, o cronograma um pouco mais rápido, a commodity, né, ou enfim, o produto que eu vou vender lá na frente subindo de preço e tal. E, olha, eu acho que
se eu puxar da memória aqui, acho que em nenhum momento em que eu tive esse tipo de discussão, alguém chegou do outro lado para mim e falou, olha, a avaliação é essa, mas a gente não está muito confiante. Na verdade é o contrário. Tá ali, tá no limite, né? O VPL está quase zerando, mas não, isso aqui é super conservador, é daí para cima, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Isso é quase um mantra, assim. E aí vão para o lado de cá e vão para o lado de lá. Quem quer aprovar um projeto e acredita que ele é bom, não vai lá colocar, devia, mas não vai lá colocar todos os riscos e todas as contingências e todos os pontos falhos, porque se ele for tratar disso tudo da maneira que devia, e aí é uma discussão que a gente pode até avançar, se ele embutir todos os riscos e todas as novidades pelas quais a equipe vai passar, talvez o CAPEX ficasse inflado demais a ponto de inviabilizar o projeto. Mas daí a falar que a premissa é conservadora, e eu sempre faço coro com você. Nunca, não me lembro de ter visto um projeto subir para a diretoria das várias empresas que eu trabalhei, com o argumento de que falou assim, o upside é no mínimo 50% disso. E o upside, viria de onde o upside? Porque eu só estou considerando 50% da reserva aprovada. Mas você não sabe que o restante da reserva está numa área que você não vai conseguir licenciar, ou está depois de um rio, né? Coisas assim. Ou tem uma sinergia potencial com a ABCDE que, se materializada, se traduz em dezenas de milhões de dólares ano por baixo. As razões para chamar um projeto de conservador, o preço da commodity está, vai ser no mínimo 50% acima do que está hoje. Então, assim, chega a impressionar, porque é até um paradoxo, né, André? Porque se tem uma coisa que diferencia projetos de operação, e esse é um dos problemas do projeto, das dificuldades, é que não há dois projetos iguais. A falta de repetibilidade deixa todo mundo sem parâmetro, exatamente, vamos assim dizer, certo? Mas tem uma coisa que se repete nos projetos, é que quem vende a ideia está sempre falando que as premissas são conservadoras e que o upside é muito, muito, muito maior. E quando a gente vai ver, não precisa chegar no fim do projeto para ver que não é assim. É verdade, né? Que a gente vê em relação à análise de riscos, em relação a... Você mesma falou, né? As surpresinhas que vão aparecer pelo caminho, e vão aparecer. E muitas vezes, até você citou um pouco antes, demora-se a tomar a decisão até de tirar da tomada um projeto que já iniciou a execução. Pode parecer absurdo, né? Mas tem coisas que vão se materializando, riscos que não foram bem tratados, falta de maturidade do próprio projeto. Você vai criando uma bola de neve tão grande que quanto mais você avança, mais difícil fica para os executivos tomar a decisão difícil de interromper aquele projeto. Porque no final das contas é quase impossível. Chega no ponto de não retorno. Né? Chega no ponto de não retorno. E por razões várias, assim, né? Porque o negócio começa... desculpa, começa do começo, né? Então, assim, não fizeram toda a topografia direito, por exemplo, e aí, mas deram consequência aos outros trabalhos que dependem da topografia. Chega lá na frente, aí, esse é só um exemplo, tem as várias disciplinas e por aí vai, conseguem uma maturidade relativamente estável, atribuíram aquela topografia como a mais adequada, fizeram uma aérea quando deviam ter sido feita
in situ mesmo, e por aí, né, como estimativa, uma proxy, por aí vai. No lugar em que nunca tinham pisado. Falta de Então, não é sondagem nem uma geotécnica que a gente fala tanto. Exato. E aquela correria, e tem que fazer. Aí, não, conseguem ticou, fizeram isso. Você vê que o projeto não está mal tocado, mas o ineditismo do lugar, o fato de ninguém daquela empresa jamais ter pisado naquela região, o fato dos executivos não estarem acostumados com projetos desse porte em lugares tão novidadeiros, vamos assim dizer. Aí chega no fim do FEL 2, FEL 2 parece que é um dos grandes marcos. Ao fim do FEL 2 você consegue uma aprovação e alguém carimba que aquele é o CAPEX do projeto. Não tem, isso acontece como... Eu não sei se isso é uma regra, mas eu já percebi que isso é uma prática. Que o número, eu falei, ocorre que o nível de incerteza do FEL 2 é alto e existe tratamento estatístico para isso também. Tem. Ocorre que também, mas às vezes não cabe colocar o tratamento estatístico do FEL 2, porque senão o projeto não passa. Exatamente. E olha que se for FEL 2 ainda tá bom, porque o que a gente vê de número de FEL 1 escrito na pedra, né? E assim vai. Eu fico assim, eu fico, às vezes, pensando honestamente, que trabalho duro, porque o cara um dia falou, gente, sei lá, 700 milhões de dólares, vamos assim dizer, mais ou menos 40%. Devia ser assim, não é isso? Isso. Aí eles, o que é mais 40%? Jamais! Jamais! Você tá louco. E aí começa, a questão técnica começa a se confundir com a governança, porque você vai ver que a análise de risco não foi feita da maneira mais adequada, mas não por questões técnicas, porque o número já tinha, de alguma maneira, subido para a diretoria. O projeto é importante para a estratégia da empresa, não estou desmerecendo. Sim. Não desmereço a pressão que eles têm que fazer na área de projeto em procurar otimizações, alternativas para baratear, né, o CAPEX, mas é fato que custos deixam de ser colocados. Eu estava até lendo um artigo da IPA ontem, excepcional. Assim. Tem gerente de projeto que se vê com a seguinte situação: ou ele não coloca o custo o adicional que ele descobriu no FEL 2, ou ele, para se resguardar, dá uma inflada tão grande na contingência que o projeto toma bomba. Mas como aquele projeto já faz parte da estratégia da empresa, não tem espaço para aquele projeto tomar bomba. Aí o cara vai tentando, avançando, tentando procurar economias em outras áreas. Mas se esse tipo de falha aconteceu, e não é uma falha técnica, ela é técnica causada por governança. Se esse tipo de falha aconteceu com risco, 99% de probabilidade que ele tenha acontecido com outras disciplinas também, você concorda? Ah, certeza. Então, ele não vai ter muito espaço para arrumar a economia que ele está... Não vai. Então, eu já estou falando da história toda, mas é porque assim, eu entendo, as posições são quase contrárias, e o contraponto é o que é saudável mesmo. A empresa quer passar o projeto, a equipe de projeto também quer passar o projeto, mas os profissionais de projeto eles têm que ser, inclusive, remunerados por acurácia. E se não tem acurácia pelo estágio X, que usem uma acurácia percentual, uma distribuição probabilística qualquer que acomode a incerteza de estar num lugar novo, de ter feito uma topografia diferente ou menos completa. Só que, às vezes, esse caso não, esse espaço não acontece. E aí você vai fazer o retrospecto. Quando é que começou o problema? Começou do começo. Bem no início. Quando todo mundo já sabia o que fazer, mas o número já estava grande. E aí o pessoal disse, não, sem chance desse número ser grande. Não, tudo bem, vamos avaliar. Mas vamos dando tempo para as equipes trabalharem. O problema é que o número
sai um número no FEL2, você até me assustou, gente que usa FEL1 já como a base, depois não aceitam mais as alterações. Agora, elas vão vir, e elas vão vir durante a execução, você concorda? Ah, com certeza. Não tem como, né? É o que a gente está falando aqui. O CAPEX e tanto o cronograma também, é um reflexo do escopo que você precisa fazer. Então, não tem como você executar um escopo. Voltando um pouquinho, como você falou, começando do começo. Você não poderia sair do FEL2 sem a maturidade devida, porque falta de maturidade no FEL2 vai representar ou falha na identificação do escopo completo, né, completo do projeto em nível de FEL2, então não é detalhado, é completo. Não, são os trade-offs mesmo ali que não estão adequados. E o conhecimento de local, que é um ponto que você trouxe, que causa muito problema, né? Conhecimento de topografia, de sondagem, de condições de logística, de acesso, da dificuldade que é você construir naquele local. Enfim, né? Você às vezes transporta práticas e condições de produtividade para um local que é completamente diferente. E isso tudo, André, que a gente está falando... Às vezes, no mesmo estado, as práticas não são replicáveis. Aí eu conheço casos de gente que fazia projeto eminente no Nordeste, já tinha até prática institucional muito boa ali dentro, aí mudou para a região amazônica. Assim, eu não estou falando que as pessoas não são preparadas, mas tomaram, assim, de problema com 3 meses ininterruptos de chuva, a não acesso de materiais, as chuvas acabaram com as estradas, acabaram com as pontes, acabaram com tudo. Aí você fala, gente, o ineditismo do negócio, ele pedia, no mínimo, já que você não consegue mensurar qual é exatamente a incerteza, mas é um ambiente completamente novo, que seja, talvez, incrementado tanto na taxa de desconto quanto na contingência. Não estou falando nem de imprecisão, não estou falando de detalhada, não. Estou falando coisas não esperadas. Podem acontecer, né? E aí a gente tenta, como você estava trazendo, materializar a estratégia, simular mercado, movimentação de concorrente, ou seja, toda uma sofisticação pelo lado da avaliação econômica, e o teu dado bruto de entrada está contaminado, como você falou. Total, né? Total. De novo, claro que eu entendo, a empresa anuncia a aprovação de um projeto X, aquilo é uma notícia espetacular para o mercado e tudo. E vamos falar a verdade também, se é difícil, até para a equipe de projeto, porque essa disciplina gestão de projeto, ela não é antiga, não, ela é? Não. Ela foi ficando robusta nos últimos 20 anos. Eu estou errada? Não, é isso mesmo. Então, a diretoria executiva, o conselho de administração também não tem preparo, costume de receber um executivo pedindo 150 milhões de dólares a mais para um projeto. E não estou falando que isso devia ser uma coisa vista com naturalidade, mas como também não deram a calma e o espaço para fazer um CAPEX correspondente ao nível de incerteza e de falta de maturidade desde o começo, alguma hora esse valor vai escapar. Alguma hora esse valor vai escapar. Vai. Já vi situações, já vi empresas que eu até descontei, ganhou um apelido espetacular, porque já se sabia de 200 milhões extras desde o começo, desde antes da implantação, aprovaram 100 esses 200 milhões, implantaram 100 e 200 milhões, assim que há 1 mês já tinha começado a movimentação do minério e tudo, vieram com 180 milhões de sustaining. O projeto tinha acabado de começar. Aí ganhou o apelido de Sustex.
Se eu suspeito, como um projeto de 200, a rampa não está nem a 10% da rampa ainda, já pede 190 milhões de dólares a mais. É porque já sabia, só que os responsáveis pelo projeto não tinham espaço para levar isso. Uhum. E esse negócio, e fica difícil, né? Quem leva a culpa? É ruim falar o nome de culpa. Aí troca executivo de projeto, troca sabe o quê? Mas e se for puxar o fio, as causas são várias e geram uma bola de neve muito grande. E sempre, normalmente, do que eu vejo, é alguma questão de governança, ou falta de espaço para levar a notícia, ou um número top-down, que faz com que a parte técnica não possa ser conduzida do jeito que o pessoal sabe conduzir. Então, tem erro técnico? Tem erro técnico. Mas é porque não conhecem a técnica? Não, é porque não havia mais espaço. Concorda? Concordo, plenamente, né? É o que a gente vê até, você trouxe outro ponto muito importante. Eu já conversei aqui com o Ricardo Vargas, né, que comentou algo que ele advoga muito por esse lado e fala sempre, né? Competências de gestão de projetos, elas são obrigatórias para qualquer business, não importa em que indústria você está, em qual é o teu papel, porque a ideia de você conseguir conceber uma mudança, que o projeto é uma mudança, desenhar como é que isso vai ser, de maneira mais simples ou mais complexa, de acordo com o projeto que você vai fazer. E entregar o resultado é uma capacidade que qualquer profissional precisa ter. Né? Sim, esse conhecimento ele precisa ter. E eu trouxe também aqui o Antônio Neto Rodrigues, que já foi head do board do PMI, que publicou um livro no ano passado falando de gestão de projetos, né, o livro da Harvard Business Review. Ele falando que as empresas vão se tornar cada vez mais empresas de projetos, porque as operações, claro que algumas indústrias um pouco mais na frente, outras nem tanto, elas vão ser cada vez mais automatizadas. E aí, onde é que o foco dos executivos precisa estar? Em projetos, que é aquilo que vai mudar, como você falou. Eu não vou estar fazendo sempre o que os meus concorrentes estão fazendo, eu preciso me diferenciar. Então, meus projetos precisam ser melhores, precisam ser diferentes, precisam ser mais eficientes, enfim. E projetos de todo tipo, não só necessariamente projetos de capital, quaisquer mudanças ali que precisem ser feitas de maneira projetizada, que não seja uma recorrência, não é isso? E que vá te causar uma transformação, uma gestão de mudança, isso é um projeto. Né? E aí, no momento em que um executivo que está ali com a caneta na mão, que precisa tomar uma decisão, como você falou, de um projeto de 700 milhões, 800 milhões de dólares, se ele não entender o impacto que vai gerar nesse mesmo capital, você apertar um time pequeno, né? Porque normalmente os times estão trabalhando muito além da capacidade. Você reduzir prazo e impor números, isso só vai virar desastre lá na frente, porque tecnicamente não tem como operar o milagre. Não é porque a empresa quer que o projeto custe tanto que ele vai custar. Você tem maneiras de fazer engenharia com target de valor. Inclusive tem, né, práticas chamadas de VIPs voltadas a isso. Então, ok, o meu limite é esse mesmo, então eu vou ter que, às vezes, mexer em capacidade, mexer, né, tirar um escopo aqui que, de repente, a operação queria, mas não é tão essencial, quebrar o projeto em fases para você capitalizar no meio do caminho, etc. Então, você tem maneiras. Vai focar por mais que diminua a reserva, os primeiros anos é teor máximo. Porque aí, com a menor estrutura, você consegue uma recuperação mais alta. Agora... E surfa, e tiver nos anos de commodity muito alta, tem captura de valor nisso aí. Tem mérito. Né? Mas tem que ser uma bola dividida entre a área de projeto e a diretoria, a financeira e a área de estratégia, né? Que são as áreas normalmente envolvidas com isso. E aí eu queria aproveitar da tua experiência, porque você fez muito essa ponte dos dois lados. E muitas vezes a gente vê, e eu já tive, né, nessa situação, como equipe de projetos está tão focado no produto, que a gente se apaixona pelo projeto, né, no cronograma, no CAPEX, você conta para o CEO, se ele perguntar, você sabe o preço do parafuso da estrutura do prédio X. Mas quantos o executivo... metros de fio? Mas o executivo não quer saber disso. Como é que a gente consegue diminuir essa distância, assim, né? O nosso grande público aqui no canal
é de profissionais que são gerentes de projeto, que são parte de equipe de projeto. Como é que a gente consegue reduzir esse gap que existe para o nível executivo no sentido de avaliação econômica, de entender a importância do projeto, né, de como que eu consigo enxergar o meu projeto como um investimento de maneira melhor, para poder dialogar com o executivo? Eu acho que uma das maneiras é entender do valuation do projeto, entender de valuation, e entender dos requisitos que a sua empresa usa. É pouco provável, e acho que nem cabe, que o responsável pela avaliação do projeto, avaliação econômica como um todo, seja a própria área de projeto, não só porque ele também, o pessoal vai ter viés, mas porque tem questões que são financeiras. Vai financiar esse projeto com capital próprio da empresa ou vai pegar o empréstimo? Isso tem implicações tributárias e por aí vai. Mas entender, e aí eu recomendo fortemente que as pessoas entendam de valuation, porque, vou dar um exemplo pequeno, supondo uma implantação de um CAPEX ao longo de 3 anos e começando a capturar receita no ano 4. Às vezes você consegue uma negociação de um caminho não crítico com o fornecedor que ele desloca uma etapa do ano 1 para o ano 2, sem que isso comprometa a rampa começar no ano 4, já alivia, como o NPV, eu estou trazendo a valor presente, qualquer alívio de desembolso que eu der no ano 1, isso já melhora o resultado final do projeto. Concorda? Então, ter esse tipo de sensibilidade, acho que é fundamental, até para começar melhor. Normalmente, a avaliação ela é feita ou pela área de estratégia ou pela financeira. E aí fica o pessoal do CAPEX, do projeto, mandando os números, aí eles pegam os dados de OPEX da operação, muitas vezes só copiando, não tem um trabalho refinado, assim, qual que é a reserva exatamente, qual que é o teor de alimentação, qual que é a disponibilidade da usina, qual que vai a capacidade, qual que vai ser a recuperação, porque daí que vai sair a produção e o custo dela, né? O preço dos insumos e tudo isso. Ainda que não seja, então vou repetir, ainda que não seja, essa é a minha opinião, né, gente, é claro, o pessoal de projeto, e nem pode ser o responsável pelo número final da avaliação, eles têm que ter esse modelo econômico junto com eles, porque eles podem se debruçar sobre o assunto e pensar em alternativas que não comprometam a execução do projeto, mas que subam o número. Que subam. É diferente de chegar lá, você vai lá, 4 bi em 3 anos não passa. E normalmente o negócio não desce redondo, vamos assim dizer, a mensagem. Então você não sabe se é para não considerar algum gasto, que já vai trazer problema. Deixa que isso aí depois a gente vê depois, vê se eu consigo algum acordo com a prefeitura para ela financiar essas casas para mim. Esse tipo de coisa. E quando você tem esse valuation na mão, você pode conduzir as atividades, reescalonar, a depender da negociação que você vai fazendo com as suas empreiteiras, o tipo de contratação que vai ser feito. Você pode ter uma sensibilidade de quanto que isso afeta seu projeto para o bem ou para o mal. E aí focar mais naquelas variáveis que têm mais impacto, né? Perfeito. Muitas vezes a gente vê que os times não têm o menor contato com a área de estratégia e é como você falou, é o número. 4 bi não passa, X não passa. Então você está sempre marretando o número, só que é aquele risco que a gente já falou, ou seja, a empresa quer o escopo completo, está contando com aquela produção, aquele produto, enfim, aquele valor que vai ser criado. Então, não se mexe naquilo, mas tem que baixar custo. Mas como que eu baixo o custo sem mexer no escopo? Agora, não é só isso. Como você trouxe, às vezes, se eu conseguir só alongar o meu desembolso, isso já dá um impacto significativo que
vai fazer com que eu não precise cortar tanto o custo, porque só o fato de jogar para o futuro melhora. Exatamente, porque projetos de mineração, siderurgia, eles são capital intensivo. Então, são 3 ou 4 anos, você está gastando centenas de milhões de dólares por ano para depois começar a ver a cor do dinheiro, não é isso? Então, quaisquer 10 milhões de dólares que passarem de um ano para o outro vão melhorando o seu retorno. E isso pode guiar as negociações do pessoal de suprimentos com as empreiteiras. Se o negócio não for caminho crítico, você pode jogar para o ano 2, né? Mas tem que ter esse número na mão. Vocês estão sabendo que OPEX que está usando? Normalmente o pessoal do CAPEX nem olha para o OPEX, mas tem conhecimento. Mais até que o pessoal da estratégia. Então tem que ser um tripé aí, depois e a financeira finalizando isso, né? A estrutura varia de empresa para empresa. Mas essas são as áreas envolvidas, né? Operação, projetos, estratégia e financeira. Quem capitaneia varia. Mas, assim, não pode... eu só olho CAPEX, eu só olho OPEX, eu só olho a planilha. Quem responde pelo todo? Aí, sabe, quando tem um problema, ninguém... Até descobrir a origem do problema é difícil, porque não tem um dono o assunto, você concorda? Concordo, é isso mesmo. E é claro que cada projeto é um projeto, cada indústria é uma indústria, mas, como a gente já falou aqui, a modelagem, ela leva normalmente vários fatores em comum, assim, de um projeto para outro, de uma empresa para outra. Aonde, pela sua experiência, você vê que estão normalmente os erros mais comuns numa avaliação econômica de um novo projeto? Eu vou falar da minha experiência. Eu acho que está no input... No que diz respeito a CAPEX, está no efeito top-down, que depois que sai um número, com raríssimas exceções, esse número pode subir. E depois ele sobe a forceps, porque o empreiteiro está completo, que procede, e que se você não pagar, parou. Então, né? Mas, então, acho que CAPEX normalmente é menor do que o adequado para o nível de maturidade. Isso é uma coisa que eu vejo. A outra coisa que eu vejo, estimativas otimistas demais para preço e para custo. Como diz, todo mundo quer que o seu projeto passe, eu quero que os meus passem também. Sim. Mas é muito interessante que, por muitas vezes, a gente fazia o que chamava de teste de viés. Nem tudo tem uma distribuição histórica, uma série histórica com observações muito, muito volumosas que te permite fazer uma distribuição. Mas preço tem, insumo também tem, tudo isso. Aí você vai rodar, por exemplo, o preço da commodity, o preço do insumo mais importante para a produção X, outros fatores que determinam preço e custo, por exemplo. Aí você já vai ver que aquela curva, tudo é probabilidade. Pode acontecer? Pode. Mas 2% de chance de acontecer com relação a tudo que já foi visto. Aí você vai... e está lá em cima o preço. Custo, mesma coisa. Ele está completamente fora do que qualquer distribuição de probabilidade já se mostrou. Mas, para algumas commodities e para alguns insumos, os preços são muito correlacionados. Aí como é que o pessoal, você vê lá que o viés do preço está lá no alto
E o viés do custo que tem correlação positiva com o preço, está lá embaixo. Você inverte a correlação para te beneficiar. Né? Todo mundo, de novo, não é fraude, mas é um erro, que é um erro de viés fortíssimo. Então, a gente tem que tentar, primeiro, não vou fazer isso com as 80 variáveis do projeto, mas identificar as mais importantes, atribuir uma distribuição de probabilidades para elas, isso é uma coisa que eu acho que deve ser feita, ver a correlação entre elas e depois rodar junto. Pode ser no at-risk ou um outro software, para você ver qual que é a distribuição mais provável. Porque você chega num VPL de um número, de um projeto, André, você tem uma única certeza, não é aquele número que vai ser o número, você concorda? Exatamente. 85 variáveis variando. Não é isso? Como é que você um VPL de 2.540? Como diz meu filho, confia, né? É isso mesmo. Não vai. Você ou trabalha com uma banda, olha, com 80%, que é um P80, defina. Vai ser algo entre 1.900 e 3 bi. Ou quer colocar um valor esperado mais provável, dada essa tanto de distribuição. Né? Então, o viés é um outro otimista para tudo. É outra coisa que eu vi em quase todos os projetos. Não, eu vi em todos. Só que, pessoal, deu sorte em alguns que commodity é uma coisa cíclica mesmo. O preço explodiu, não explode para sempre, mas fica 8 anos no nível muito alto. Aí pagou o projeto tudo passa, e mais um pouco. Pagou tudo, exatamente. Mas tem outros que não, que aconteceu coisa errada. Né? Trabalhar de maneira determinística demais, eu acho que é um grande problema. Porque se ainda fosse um determinístico com viés, como as pessoas falam, conservador, menos mal, mas não é. Não é. Fala que é conservador, usa um determinístico, mas com um número que é para passar. Né? Isso é muito, muito comum, assim, eu acho. E acho que um terceiro problema, tem até alguns, assim, eu acho que esse é mais complexo de resolver, que é a questão da governança, no sentido, não estou falando dos portões, nem de tudo isso, é de como a empresa trata as alterações naturais que acontecem no projeto conforme ele vai avançando no seu desenvolvimento. Porque mesmo que é tudo probabilidade, você fazer sondagem, você não fura a cada 10 centímetros. Para ouro, você fura mais do que você fura para minério de ferro. Mas mesmo assim, você não pode ter desvios. É tudo estatística, concorda? E, em geral, os executivos responsáveis pelos projetos têm um problemaço. Claro, ninguém gosta de levar notícia ruim. Eu também não gosto, não. Mas isso não devia ser um desastre. Até porque, André, você já trabalhou muito mais projetos do que eu. Eu nunca vi um projeto que não tenha estourado CAPEX e prazo. Você já viu? Já. Mas, assim, raríssimas exceções. Lembra aérea, eu acho, até virou um podcast aí, né? Mas esse é o ponto fora da curva, não é? Pois é o que a gente está falando aqui. Tinha que ser o contrário, né? O ponto fora da curva foi o que estourou, é o que deveria ser, né? Porque tudo isso que a gente está falando, você tem boas práticas de engenharia econômica de projetos, né? Assim, toda a parte de levantamento de custo, as análises de risco, né, o uso de distribuições de probabilidade para toda a parte técnica do projeto, como eu falei, de cronograma, de CAPEX, o que você tem de proposta firme, o que não tem, o que é mais incerto. Então, assim, prática para lidar com isso tudo, assim como você explicou agora na parte de análise econômica, nós temos. Tem. A gente não usa, né? Ou usa de maneira muito superficial e aí acaba gerando um outro ponto, que é você acaba fortalecendo o viés. Então, por exemplo, eu faço uma análise de riscos onde a equipe levantou 35 riscos para o projeto,
eu pego os 3, 4 principais e vou colocar eles na modelagem. E aí eu saio orgulhoso da modelagem, porque eu rodei a modelagem 10 mil vezes. Uhum. Mas, gente, o que adianta rodar uma modelagem 10 mil vezes se 30 riscos você deixou de fora? Ah, mas eles são menores. Mas você não tem uma ferramenta que pode lidar com milhões de combinações diferentes? Por que você está deixando... Agora, a hora que você olha o Monte Carlo rodado, você passa a acreditar mais ainda que o projeto está sob controle. Por quê? Não, porque eu rodei aqui o método estatístico e tal, mas a entrada está furada. Esse é o ponto. E aí esse é o ponto. Porque as ferramentas, elas dão uma sensação de segurança, mas você tem que assegurar que a entrada delas está boa. Então, vou dar um exemplo bobo. Análise de sensibilidade, um tornado da vida. Aquele negócio bonitinho, o que ele avalia ali? Que impacto vai ter no seu projeto se aquela variável, ao se alterar em tanto? 2 problemas sérios com relação ao tornado. Primeiro, você até estima o impacto, dada a grandeza da variação, mas não tem ali a probabilidade de ocorrência. Primeiro ponto. Então, porque o risco mesmo é impacto versus probabilidade, né? Outro ponto. Muitos daqueles riscos, extrapolando um pouco até o que a gente viu falou do fluxo de caixa, são correlacionados entre si. Exato. Então, se eu tiver, por exemplo, uma chuva anormal, que virou meio padrão ultimamente, que atrasa a minha obra em 1 mês e meio, você acha que o seu empreiteiro vai te liberar desse 1 mês e meio? Nem sonhando. O cara está no meio da Amazônia, ele não vai desmobilizar. Até porque se ele desmobilizar todo mundo, vai ficar mais caro. Vai depois voltar, concorda? Com certeza. Então, assim, aí você vai ter uma intempérie lá super fora do normal, que vai atrasar seu CAPEX, vai atrasar sua rampa, vai atrasar um tanto de coisa, vai aumentar o seu gasto com a contratada. Então, um risco, na verdade, ele é amplificado por o outro. E quando você vê o tornado, que é super útil para você atacar o que é mais relevante, mas ele te dá uma falsa sensação de que o seu CAPEX pode ir até X. Na verdade, ele pode ir até 1,8x. Exatamente. Concorda? Então, as ferramentas, elas dão uma sensação de sofisticação e segurança, mas as entradas, elas também têm viés. As entradas das ferramentas também estão... Eu sei de casos de diretor, de gerente de projeto, falando, esse risco tira. A equipe assim, estupefata, cara. Para o diretor, eu falei assim, como assim? Alguém até falou assim, não, isso não é nem risco, não, isso é certeza. Não nem probabilidade. Já está rolando, assim, não, esse risco pode tirar, porque não dá para subir o CAPEX, não. Vou baixar um decreto aqui que não vai chover acima da média nos 3 anos de execução do meu projeto. Pronto, resolvido. Não, que teve uma pessoa até bem humorada que falou assim, não, de fato não é risco, não, já está acontecendo, já é uma certeza, não tem mais a probabilidade de ocorrência, não, já está ocorrendo, assim. Mas, assim, é difícil, e você vai dizer que você não entende a situação de quem falou essa frase horrorosa? É porque ele também não tem espaço para ir no conselho falar. Que tem 50 milhões a mais. Ele também não tem espaço. Então, tinha que ter olha, que não fique petulante da minha parte, mas igual eu acho que o pessoal de projetos tinha que ter, não só entender de valuation, mas tentar olhar com olhos dos órgãos decisores o projeto. Quem está nos níveis mais altos da empresa tinha também que, no mínimo, conhecer as estatísticas de projetos ao longo do mundo, porque o susto é desproporcional à recorrência. Você concorda? É mesmo? Se todos os projetos, ou 99% dos projetos, tem algum estouro
E a instituição, uma das instituições mais habilitadas do mundo, diz que um projeto que estourar em CAPEX ou em prazo 25% é tido como bem-sucedido, não devia ser esse barata voa que é, concorda? Uhum, Até esse é um ponto importante, né? Que é um assunto que já apareceu algumas outras vezes aqui no podcast, né? Se você olha a pesquisa da IPA sobre megaprojetos, que está no livro do Edward Merrill, né? Que você está trazendo o dado, que tem essa separação, projetos de sucesso comparados com projetos de fracasso, aonde o sucesso foi até esse limite de 25% de estouro de CAPEX, né? Até é importante para a gente colocar aqui para o nosso público que foi uma métrica que o Edward Merrill teve que usar, porque se ele apertasse para mais ou menos 10 ou 15, não ia ter né, projeto bem-sucedido. Ia ter uma amostra muito pequena para ser comparada. Então, utilizou-se 25%. Mas não quer dizer que ele concorda que 25% está bom. Foi para justamente poder fazer, né, a comparação. Ele ter substância, né? Para poder ter, senão se fica com uma amostra muito pequena, ela é incomparável, porque ela pode ter muitos casos, alguns casos isolados ali dentro, e aí você acaba ficando com quase nada. Não, e bom ponto isso que você falou, que ninguém confunda, não estou querendo dizer que até 25% ok, não. Mas é que se for procurar quem estourou menos do que 10%, não vai ter representatividade estatística, é isso? E aí, como você está trazendo, né? Somando com a parte do viés e da falsa sensação de segurança que algumas avaliações vão nos passar. Quantas e quantas vezes, pense, você que está nos ouvindo agora, você já viu uma análise de sensibilidade, que é super comum em qualquer avaliação econômica, o pessoal extrapolando o valor do CAPEX em 25%, 35%, 40%, 50%, 70%. E eu estou acostumado a ver 10 ou 15, 20 no máximo. Inaceitável. Pois é, não passa, o projeto não passa. Mas não passa, isso não é considerado nem numa análise de sensibilidade. Pois é. E aí, quando a gente vai para a realidade, né, que é esse dado que você trouxe de amostras representativas de grandes projetos em várias indústrias, você vê que quem consegue ficar dentro da faixa de 25 é o mínimo. Não, então eu estou considerando que foram chamados de bem-sucedidos, que foi assim, é a população que se saiu melhor. Que se saiu melhor. Ninguém acha que 25% é bom, mas não é possível que isso não tenha que ser, não possa ser ajustado de alguma maneira, né? Eu ainda vejo os conselhos e as diretorias executivas de todas as empresas no mundo tomando sustos horrorosos. E as tratativas normalmente são trocar equipe. Porque é difícil demais você achar o fio do negócio. Você vai puxar o fio e vem a peruca. Né? E aí vai ter que refazer a governança da empresa toda, incluindo o processo decisório. Pois é. Então fica uma coisa muito complexa. Agora, se, de novo, não é uma coisa... Ele tem a dificuldade, né? Projetos não são iguais. Mesmo projetos parecidos têm números diferentes. As empresas vão se tornar cada vez mais projetizadas, mas ainda são muito mais confortáveis com as coisas mais previsíveis e repetitivas. Né? Quem trabalha com operação, por exemplo, 2% de desvio, o cara bate o olho e já dá o grito. Exatamente. Né? Projeto, não. As bases são outras, o solo é outro. Fazer a ponte, você achou que era só reformar uma ponte, não, você vai ter que fazer aquela ponte não funciona. Coisas acontecem, né? Mas, assim, tinha que ter uma tratativa mais antecipada para que não se tomassem tantos sustos. Não estou falando que levar, de novo, 100 milhões, 150... Não pode ser uma festa, né? Até porque o pessoal também, carro apertado que anda. Tem que ter sempre aquela busca por fazer o melhor com um determinado nível de recurso. Mas daí a não incorporar riscos importantíssimos, daí a não incorporar coisas que você
sabe que vão acontecer, mas não sabe o tamanho, você só está postergando o tamanho do problema. Exatamente. E o problema é que você não resolve no começo, ele vem depois maior, né? Vem muito maior, ele realmente se multiplica, né? E como a gente está falando aqui, normalmente o efeito é combinado, é difícil de modelar, mas o efeito é combinado, porque quando você pega um projeto que foi aprovado com uma maturidade muito baixa, ele vai estourar o CAPEX, muito além dos 10, 15, 20%, ele vai atrasar, porque se o teu CAPEX estava agressivo, o cronograma mais ainda, é o mais fácil de apertar durante a fase de planejamento. Exato. E depois as coisas vão se desdobrando, as dificuldades vão aparecendo, como a gente falou, uma coisa alimenta a outra. A dificuldade de cronograma aumenta o CAPEX e por aí vai. E quando você coloca aquele ativo para operar, esses que passam por essa trajetória mais traumática de não conseguir ser implementado de acordo com o planejamento, porque você tem falhas de maturidade que começaram lá atrás, como a gente já falou, ele nunca vai operar 100% da capacidade. Projeto que leva 10 anos para chegar na rampa. Como pode? E aí, o teu modelo econômico explodiu. Já destruiu o valor todo do projeto. Exatamente, porque você mexe em todas as principais variáveis para pior. É diferente de uma análise de sensibilidade que você está identificando ali como que o modelo se comporta se eu travar todas as variáveis menos uma, né? Não, eu pego a tempestade perfeita. Ele custou muito mais, ele alongou a minha curva de desembolso, né? Atrasou a minha receita e quando a receita começou, ela é menor do que aquela que eu tinha estimado. E aí, para isso, eu vou falar, nesse caso, a Inês é morta, porque já temos uma operação. Você não vai parar ela. Né? Exatamente. Ainda mais se é um negócio que faz sentido para você. E ainda tem umas empresas que muita gente que devia levar como disciplina ferrenha mesmo a análise post-mortem disso. Por quê? Exato. Porque errar todo mundo erra. O que não pode é não usar o erro para melhorar na vez seguinte. Né? E eu não vejo nas empresas até mesmo 4 ou 5 slides com as causas principais, mas a mesma maneira que você faz uma avaliação para o projeto, você devia ter o mesmo cuidado de fazer para o projeto encerrado, para ver onde é que você foi bem, onde é que você perdeu muito mais. Às vezes a pessoa não sabe nem atribuir exatamente aonde é que foi que perdeu o dinheiro. Exatamente, é verdade. Você entra numa confusão, você fala assim, você quer, estourou uma conta aqui, então agora aperta a empreiteira. Agora, a empreiteira, para poder identificar, materializar e cobrar um pleito, eles são muito melhores que a gente, você concorda? Com certeza. Nossa, estão anos-luz à frente, né? Eu nunca vi gente tão organizada nesse aspecto. Eu acho que, inclusive, eles têm funções lá dentro que são para isso, né? Gente cujo job description é identificar, materializar e capturar pleito. O pleito são em cima das nossas inconsistências. Exato. Você mandou fazer alguma coisa, mas a topografia não está bem feita. Aí você mandou, né? Isso tudo vai sendo documentado e vai cobrando. Vai. Então, assim, o negócio puxa o outro e estoura. Em pedido adicional de CAPEX, estoura em receita atrasada, estoura em desgaste violento dos executivos da área de projeto, deságua no cara da operação que recebe um projeto tendo que pedir 100 milhões no primeiro mês, 190 milhões, é o famoso Sustex. Como alguém pede um sustaining no primeiro mês da operação. É porque foi o que ele recebeu, coitado. Muito escopo sendo cortado lá no final, que vai fazer muita falta para a operação, por falta de dinheiro, né? E aí, assim, a palavra não é culpa, mas é todo mundo responsável, porque você vai olhar, tem problema técnico? Tem problema técnico, mas é por falta de técnica? Não é por falta de técnica, é por falta de espaço de aplicar a técnica. Exatamente. Não é Isso isso? aí. É isso aí. Mas, assim, eu estou chovendo numa olhada, mas de tudo, o que me surpreende ainda é a surpresa dos altos executivos, porque isso acontece no mundo todo o tempo inteiro. Então tinha que ter uma tratativa mais adequada.
Tem vários artigos do professor Bent Fluffberg, lá da Universidade de Oxford, que ele fala, né, The Iron Law of Mega Projects, né, acima do custo, atrasado, over and over again, quer dizer, a gente continua fazendo a mesma coisa. E tem até um livro dele que ele cita, ele traz uma coisa bem interessante que faz correlação com aquilo que você trouxe também, que os ganhos têm teto. Então, por mais que você consiga, num projeto, de repente eu acertei que o meu produto, ou a minha commodity, ou seja lá o que seja, o que for, né, suba de preço e eu tenho um upside de fato, ou uma sinergia que eu vá descobrir lá na frente, etc., esse upside tem teto. Mas o downside, ele não tem muito limite, não, porque... As perdas não têm limite. Ele vai contaminando, ele vai influenciando, uma disciplina pega a outra. Então, como a gente falou aqui, eu consigo com uma planta que foi projetada para operar naturalmente a 100% da capacidade, eu consigo fazer ela operar consistentemente ao longo dos anos a 130%? Não. Agora, eu consigo entregar ela produzindo 70% ao invés de 100%? Consigo. Com uma maturidade baixa de projeto, é daí para menos, né? Eu consigo fazer meu CAPEX reduzir durante a execução 5%, 10%? É difícil. Mas até vai. Eu consigo reduzir 30%, 40%? Não. Agora, eu consigo que esse CAPEX estoure 30%, 40%, 50% durante a execução? Daí para mais. Então, né, é como a gente está falando aqui. Você disse... Assim, tem uma assimetria aí muito grande. Assim. Demais. Se o projeto estiver bom, se o empreiteiro for bom, a sua gestão de contrato for excepcional, você vai conseguir salvar 4%, 3%. Isso aí. Esse é o seu upside. Mas por lá de lá, é projeto de 400 milhões que vira 700. É projeto que aumenta, assim, a assimetria, ela é impressionante. É assustador. Clarice, a conversa está muito boa, né? Dá para falar horas e horas, né, sobre o tema, mas a gente já está em cima do laço. Então, eu sempre peço aqui para os convidados do Capital Projects Podcast que deixem dicas para a nossa audiência. O que você, com base, né, tantos projetos que você teve a oportunidade de avaliar, de trabalhar, o que você deixa aqui para o nosso público, para que eles possam aplicar melhor esses conceitos que a gente discutiu aqui nos projetos deles? Olha, pessoal, de novo, entender as valuation é uma coisa muito importante, facilita a vida de vocês, até acelera mudanças que podem acontecer, que não são complexas e faz aumentar o valor do projeto. Estreitar o relacionamento com a área de estratégia e com a área financeira também é fundamental. Em vez de ficar pegando o CAPEX atualizado, passa para lá, eles rodam, não passou. Aí outras pessoas rodam a análise de sensibilidade para você. Mesmo que quem leve o número final seja a financeira, ou seja a estratégia, e faz sentido que seja, criem um relacionamento, elejam pessoas do projeto para estarem juntos, porque o trabalho fica muito mais produtivo, a capacidade de chegar num CAPEX melhor, ou de defender um ponto que não pode ser excluído do CAPEX, ela aumenta muito se esse conhecimento estiver na mesa e se esse relacionamento tiver sido desenvolvido. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu já tive tudo quanto é lado, já fui da financeira, já fui de projeto, já fui de estratégia. Então, assim, eu falo com propriedade. Assim, o negócio não pode ficar cada hora na mão de um. E o pessoal de projeto apanha muito. Apanha. Demais. Apanha muito. Clarice, excelente. Muito obrigado pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast. Foi um grande prazer contar contigo aqui. Adorei, adoro os outros, adoro vários que você comanda aí e a gente se fala mais tarde. Obrigada, pessoal. Joia, muito obrigado. Tchau, tchau. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo aqui com a Clarice, né? A gente vê como é importante entender como as variáveis de um projeto afetam o modelo econômico e como nós, como parte do time, parte das equipes, conseguimos contribuir melhor para esse tipo de avaliação, trazendo riscos assertivos, entendendo como pensam os executivos, porque assim a gente consegue criar uma sinergia que realmente, às vezes, falta muito na definição de um novo projeto. Então, espero que vocês tenham gostado.
Quero agradecer mais uma vez a toda a audiência aqui do nosso canal e também aos nossos membros, né, aquelas pessoas que se inscreveram no Catarse, que contribuem todos os meses aqui com o nosso canal. Se você ainda não é membro aqui do Capital Projects Podcast, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, você pode também se associar. E agradeço também ao Teams Ideas by Prosper, solução completa para a gestão de portfólio, que você também encontra aqui o link na descrição para conhecer um pouquinho mais dessa grande ferramenta. E por hoje é só, espero vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.